10. Interessante que você vai encontrar a Cornélio como um homem de paz. Ele é um homem, como é descrito aqui, da seguinte forma, nos primeiros 2 versículos: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Pense numa pessoa boa, uma pessoa que fazia tudo certinho, tinha um bom testemunho de família, tinha um bom testemunho na sociedade, ele ajudava as pessoas, tinha um bom testemunho na sua religião, porque ele era uma pessoa de oração. Era uma boa pessoa, que Deus amava. Mas não basta ser bom, precisa ter ao Senhor Jesus como Senhor na vida. E Deus amou tanto essa pessoa chamada centurião e a sua casa. E é interessante que você continua lendo ali, Deus, as esmolas e as boas ações dele foram lembradas diante de Deus. E Deus envia um anjo para a casa dele, para falar com ele, para ele se preparar, porque não bastava ser bom. Às vezes as pessoas dizem assim: não, mas a pessoa é boa, não, mas eu sou bom, eu faço isso, faço aquilo, eu sou tudo correto, a minha família então é um exemplo, como Cornélio tinha uma família exemplar, que estava junto com ele, andava junto com ele. Mas não basta ser bom, precisa ter Jesus no coração. Não basta ser apenas uma pessoa que faz coisas boas, mas precisa ser uma pessoa que precisa experimentar o agir de Deus. E Deus ama essas pessoas boas e está buscando salvação para elas. Por isso que Deus fez algo extraordinário. E com a história de Cornélio se abre um novo tempo na história da igreja, porque Cornélio foi um marco na história. Até então a igreja só falava com judeus. E Cornélio foi a primeira pessoa que não era judia e que foi tocado pelo amor de Deus. E Deus fez algo extraordinário. Para isso precisou colocar um anjo na vida de Cornélio, para que Cornélio se despertasse, chamasse a pessoa que o anjo indicou a ele, inclusive deu o endereço, a orientação certinha para Cornélio enviar alguém lá para chamar Pedro para trazer na sua casa. Às vezes nós nos perguntamos: mas por que um anjo já não falou de Jesus, né, já que estava lá? Não, porque Deus usa pessoas para abençoar pessoas. Os anjos, eles servem no processo para que a gente encontre Jesus. Eles nos protegem, eles vêm ao nosso encontro e eles são, como diz a palavra de Deus, espíritos que nos ministram para a salvação, para que nós encontremos as pessoas que nos falem do amor de Deus. Então, nós somos os agentes, nós somos os embaixadores, nós somos os semeadores do amor de Deus para as pessoas. Não só as pessoas que estão sofrendo, que estão desviadas e atrapalhadas em suas vidas, ou cansadas e as aflitas, mas também as boas pessoas. Às vezes, alguns dizem assim: puxa, a pessoa é tão boa, mas só falta Jesus no coração. Só falta Jesus. Então, se falta Jesus, falta tudo. Interessante, um segundo momento dessa história é que a história dá uma guinada nessa visitação de Cornélio com o anjo, e aí abre-se um novo cenário. Entra Pedro na história. Pedro está com fome, está na hora do almoço, e o almoço demorou um pouquinho. Ele disse: vou fazer o quê? Eu vou lá subir na varanda superior lá da casa, e vou ficar lá olhando aquele mar gostoso que é o mar Mediterrâneo, um mar muito bonito, azulão assim. E ele disse: eu vou lá orar um pouquinho. Ele subiu naquela varanda para orar. E aí Deus teve uma visitação especial na vida dele. E a visitação foi tão especial na vida de Pedro que Pedro entrou num êxtase. Ele saiu além das suas emoções. Ele percebeu tudo o que estava acontecendo, estava consciente, mas como que as suas emoções foram suspensas, porque Deus precisava ministrar na vida de Pedro algo que ele não iria entender no natural. Ele precisava de uma visitação sobrenatural na vida dele. E o povo de Deus, com isso, precisou ser preparado. Depois Pedro teve que ir para Jerusalém explicar o que tinha acontecido, porque haviam
limitações no entendimento das Escrituras e na cultura da própria igreja. Apesar de ela ser uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tinha uma certa limitação, porque ela tinha ainda uma mente religiosa dentro dela. Tinha os seus, como nós dizemos muitas vezes, os preconceitos religiosos. E uma delas que Pedro tinha, que a igreja tinha: nós não podemos nos misturar com as outras pessoas. Nós precisamos ficar entre nós. E não podemos falar do amor de Deus para os gentios, aqueles que não são judeus. E isso precisava ser quebrado. Muitas vezes, a interpretação errada que eles tinham das Escrituras, por causa do contexto religioso que eles tinham, esse preconceito precisava ser quebrado. E há 3 meses o Espírito Santo está falando com você e comigo, para quebrar alguns preconceitos, quebrar alguns medos, para que a gente se disponha a ir e falar com pessoas. Eu me lembro um dia que nós, como pastores, estávamos num treinamento, e o pastor Ralph Neighbor, ele deu uma tarefa para os pastores que estavam naquele congresso. O pastor Berna, eu, acho que o Charles também estava, e nós fomos chamados, o pastor Arthur também, para ir visitar os bares da região e falar de Jesus para aqueles homens que estavam ali no bar no final da tarde. E lá fomos nós, num bar que nós fomos, até fechou o bar depois disso. Não sei se a freguesia foi embora lá, mas nós fomos no bar, sentamos lá, cheio de pastor no bar, fomos lá, pedimos uma coca, um refrigerante, uma água, e sentamos lá e começamos a conversar com aqueles homens. Preconceito religioso poderia dizer: que é isso, um pastor no bar? Isso não se cabe assim, vai se contagiar com aquilo que está acontecendo lá. Às vezes eu passo aqui num bar e diz: puxa, precisaria entrar ali com tal pessoa, mas o que eles vão dizer se eu entrar ali e me ver ali naquela vitrine, sentado ali conversando com a pessoa, e a pessoa tomando uma cerveja na mesa, alguém tira a foto: ei, pastor, está lá no bar bebendo. Não que eu esteja tomando ele, né? Vai contaminar, não vai contaminar? Às vezes nós pensamos assim: não vou entrar numa casa porque ali está cheio de idolatria. Parece que aquilo é maior do que nós, maior é que está em nós do que uma idolatria, do que uma estátua. Muitos preconceitos que nós temos dentro de nós precisam ser quebrados. De eu sentar e conversar com uma pessoa que está envolvida no homossexualismo, eu posso sentar e conversar com ela, não vou ser contaminado. Eu vou trazer vida para ela. Às vezes nós pensamos assim, né? Um dia um irmão chegou no culto, estava na porta da entrada, eu disse para ele assim: me dá um abraço. Aí ele disse: não, estou cheio de gripe, então receba a saúde. E abracei ele. Normalmente nós achamos assim que o ruim contagia o bom. Para nós é o contrário. Nós santificamos as pessoas com o nosso abraço. Quando nós entramos numa casa, como Jesus diz, quando nós decretamos a paz sobre aquela casa, a paz vem sobre a casa. Se a pessoa aceita, a paz que está sobre nós vai entrar na vida da pessoa. Nós não podemos nos deixar limitar por preconceitos que às vezes nós ouvimos falar, ou preconceitos que nós temos com pessoas. Nós podemos conversar com qualquer pessoa. O Senhor Jesus, ele foi até conhecido como alguém que era beberrão, alguém que sentava com prostitutas, alguém que sentava com pessoas que deveriam de contagiar ele e deixar ele impuro, mas o que a religião dizia, mas ele que estava lá purificando as pessoas com a presença dele. Não tinha medo de se relacionar com pessoas, porque sabia da autoridade. Assim você e eu, nós precisamos quebrar alguns paradigmas, alguns preconceitos que às vezes temos, o que nós ouvimos falar, ou algum medo. Uma vez eu me lembro, eu era bem jovenzinho, estava começando na minha caminhada, e eu já contei isso, né? Entrei num porão de uma casa lá no norte da Alemanha, e entrei num lugar onde é que tinha um casalzinho de jovens que eram satanistas, e eu fui sentar com ele, tremia que nem uma vara verde. O que eu estou fazendo? Não sabia o que falar. E aí comecei, dentro da minha insegurança toda que eu estava lá, começar a falar, porque eu estava com medo daquela situação. Até que eu entendesse quem eu sou em Jesus. Hoje eu posso entrar num lugar assim, tranquilo, sabendo que maior é o que está em nós. E mesmo se entrar num lugar que chamamos de carregado, vai descarregar, vai ser um lugar de paz e de segurança, onde nós passamos, onde nós entramos. Como diz o salmista, se entramos num lugar deserto, vamos deixar aquele lugar um jardim depois de nós. Amém, queridos? Um terceiro momento que aconteceu quando Pedro ele foi tocado, e Deus falou 3 vezes para ele: ao que Deus purificou não considere comum, não despreze isso.
Pedro, ele ficou pensando sobre aquilo no seu coração, e quando ele aceitou o desafio, ele teve uma outra experiência espiritual. O Espírito Santo falou com ele. Quando eu digo sim, Senhor, usa-me a mim, eu vou perceber então como o Espírito Santo, nessa disposição que eu tenho de abençoar pessoas, ele vai falar comigo e vai me orientar. E nesse momento o Espírito Santo falou para ele: tem 2 pessoas aí embaixo, e aceita o convite delas. E quando ele foi abrir a porta, ele disse: eu já sei o que vocês vieram fazer. Tipo aquela conversa de profeta, né? Eu sei que você está bem, mas como é que eu estou? Um profeta conversa com o outro: eu sei que você está bem, mas como é que eu estou? Quero saber se o outro profeta também sabe. Pedro chegou, já cumprimentou e disse: entrem aqui, vão ficar, amanhã a gente vai lá na casa. E eles contaram a história para ele. Pedro, ele experimentou esse desafio, e Deus, o que ele espera de nós? Uma coisa, ele espera simplesmente a nossa disposição. Senhor, usa-me a mim, eu quero estar disposto a abençoar pessoas. E aí Pedro entra na casa. Um quarto momento começa a acontecer na história de Atos. Pedro entra na casa, conhece Cornélio, Cornélio cai diante dele, acha que ele é um deus, começa a adorar ele, porque como na Índia, assim os romanos tinham seus muitos deuses, ele achava agora que ele tinha encontrado um deus, porque o anjo veio falar dele. Então, se o anjo não falou com ele, o anjo falou para chamar esse devia ser maior que o anjo, né? E estava na visão correta, só que você e eu, nós somos maiores no reino de Deus do que os anjos. E quando um servo de Deus fala com você, é mais importante até do que um anjo falar com você, na visão do reino de Deus. Mas Pedro diz para ele: nada disso, nada de me adorar. Como numa outra situação que ele teve a experiência de cura, as pessoas ficaram olhando para ele, acharam que ele era mais. Ele disse: não, sou uma pessoa comum como você. Só que eu tenho uma mensagem que ela é fora do comum, né? Eu ando e testemunho daquele que traz a salvação. E a primeira coisa que Pedro faz depois de ter esse primeiro encontro com o centurião, Pedro escuta a história de Cornélio. Ele para e escuta o que Cornélio tinha para compartilhar com ele. E hoje em dia isso é muito, muito incomum, as pessoas pararem para escutar. E é um privilégio quando você entra na casa de alguém e escuta a história dela. Escutar histórias é algo muito significativo, de você escutar a história da pessoa para entender o seu contexto. E Cornélio contou a experiência que ele teve, que impactou muito. E Cornélio, como um homem de paz, o que ele fez? Ele convidou os seus familiares, ele convidou o seu amigo, porque ele tinha encontrado algo extraordinário. E ele queria compartilhar isso com os outros. Isso é a marca de um homem de paz, de uma pessoa de paz, de querer abrir o coração para poder abençoar outras pessoas. E aí, depois que Pedro ouve, ele então começa a mensagem. E eu já estou lá no versículo 34, nessa história, não vou entrar em todo momento. No versículo 34, Pedro diz assim: então eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E aí ele começa a falar do evangelho da paz. Ele começa a pregar o evangelho que traz paz ao coração. Ele começa a falar do Senhor Jesus. E um versículo que resume muito bem é o versículo 38, quando ele diz assim: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Começou a testemunhar, ele diz: nós somos testemunha desse amor de Deus. Como você e eu, nós podemos falar, nós somos testemunha da transformação que Deus fez na nossa vida, na nossa família, seja ela extraordinária, fora do comum ou simples, que você experimentou e tem caminhado e tem sido abençoado. Muitas vezes as pessoas, os cristãos, são intimidados achando que a sua história não é extraordinária, mas a sua história, ela é extraordinária, porque você tem experimentado paz, você tem experimentado favor, Deus tem falado com você
acontecer das mais variadas formas, e o que Cornélio não tinha alcançado na vida dele. Ele achava que pelas esmolas ele receberia um favor de Deus, ele achava que por causa da oração que ele iria receber um favor de Deus. E você traz o evangelho da paz, aquele evangelho que diz que Deus nos amou, e Deus nos trouxe o seu perdão, Deus veio ao nosso encontro, eu não pago por nada, eu recebo gratuitamente da parte dele. E Pedro começou a falar da bondade de Deus, e ele chega daí no versículo 43, e daí ele diz: dele todos os profetas dão testemunho do Senhor Jesus, de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crer, recebe remissão dos pecados. Ao crer em Jesus, os seus e os meus pecados são perdoados. Não há mais condenação sobre as nossas vidas. O interessante é que essa casa de Cornélio, ela tinha sido tão bem preparada por Cornélio, e eles estavam com tanta expectativa do que Deus ia fazer. Quando eles entenderam o que Jesus fez, quando eles entenderam que era apenas crer, quando eles entenderam que é pelo crer que eles têm o perdão dos seus pecados, eles manifestaram o céu sobre a vida deles. O poder de Deus desceu sobre eles. Eles ficaram cheios do Espírito Santo, atrapalharam, como muitas vezes a gente diz, atrapalhou a mensagem de Pedro. Pedro não conseguiu terminar a mensagem, porque a sede desse povo de receber o que Pedro estava falando, e eles creram as palavras que eles ouviram, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, e os que tinham acompanhado Pedro tinha trazido um grupo que estava junto com ele, eles ficaram admirados por ver que o mesmo que tinha acontecido com eles estava acontecendo agora com a casa de Cornélio, com toda a sua família. Todos eles foram tomados e cheios do Espírito Santo. E Pedro ficou olhando para os seus colegas, ficaram entre si e disseram: puxa, nós não podemos negar o batismo para eles. E toda a casa foi batizada. Imagine, num dia só, eles recebem a Pedro, eles recebem a mensagem, eles são cheios do Espírito Santo. Naquele mesmo dia eles são batizados no Espírito Santo. Imagine a alegria dessa casa, a alegria extraordinária que veio sobre Cornélio, sobre todas as suas ansiedades que ele tinha de querer conhecer a Deus. Ele, que era um militar influente, tinha lá 300, 600 soldados debaixo do seu cuidado. Ele, que era uma pessoa notada na sua cidade por causa do que ele fazia, mas não bastava ser uma pessoa boa, não bastava ser uma pessoa reconhecida por pessoas, ele precisava ter um encontro pessoal, e ele teve, e ele abriu as portas para a sua casa, e toda a sua casa foi tomada e cheia do Espírito Santo. E hoje nós temos essa história, e o resultado foi que as pessoas boas, ou boas pessoas, elas também precisam ser cheias do Espírito Santo. As pessoas boas, elas também precisam ser batizadas nas águas e descerem as águas. Elas precisam receber a Jesus na sua vida, apesar de todas as coisas boas que tem na sua vida. E você e eu, nós vamos sair nessa semana com uma boa mensagem. Vamos contar essa história de Cornélio. Eu vou enviar para você ainda via WhatsApp um pequeno resumo da história, para você contar a história. E simplesmente compartilhar, decore bem a história, leia bem a história e conte a história. E aí você coloca a sua própria vida, diz: assim aconteceu comigo. Um dado momento veio um anjo na minha vida, um amigo, veio um colega, veio a minha mãe que orou por mim, veio alguém na minha vida e falou do Senhor Jesus para a minha vida. Ou me trouxe para um culto onde eu pude receber o Senhor Jesus na minha vida. Veio um Pedro na rua que me encontrou e começou a conversar comigo e apresentou a Jesus na minha vida. E desde aquele dia a minha história mudou. A simplicidade do seu testemunho manifesta o poder de Deus na vida das pessoas. Como tenho dito, o poder de Deus, a ignição do poder de Deus na sua vida é quando você diz: isso aconteceu comigo. Foi assim, assim, assim aconteceu na minha vida. E isso pode acontecer também na sua vida. Amém, queridos? Então eu queria concluir essa breve meditação aqui da palavra de Deus com duas coisas. Primeiro, você que está aqui e ainda não experimentou o amor de Deus na sua vida, você pode experimentar o amor de Deus. Você pode experimentar o perdão de Deus na sua vida. Assim como a casa de Cornélio, que apesar de ser uma boa casa, uma casa com bom testemunho, ele precisou entregar sua vida ao Senhor Jesus.
E Deus se preocupou com a vida de Cornélio, como se preocupou com a sua, e lhe trouxe até esse lugar, para que hoje você possa dizer: eu recebo a Jesus como Senhor na minha vida. E hoje você tem a oportunidade para fazer isso. Eu quero te convidar a fazer uma simples oração, e depois eu gostaria muito de orar com você e abençoar a você e a sua casa, para que você experimente o que Cornélio experimentou, seja cheio do Espírito Santo e comece uma história extraordinária com Deus agindo na sua vida, você experimentando o amor e o cuidado de Deus na sua vida. Hoje é o seu dia, hoje é a sua oportunidade de você experimentar esse amor e o cuidado de Deus na sua vida. Vamos nos colocar em pé, por gentileza, e vamos orar juntos.